Morcegos são uma ordem, um subgrupo, então, de mamíferos, com aproximadamente 950 espécies conhecidas pelo mundo afora. Dessas 950, nós já temos registradas para o Brasil alguma coisa em torno de 140. A maioria dos modos de vida que existem em morcegos estão representados dentro desse grupo. A gente tem quase todos os modos de nutrição conhecidos em mamíferos, estão representados em morcegos. Um animal com essas características tem um gasto energético imenso. O resultado disso é que um bichinho como esse, com 4 gramas de peso, come praticamente o seu peso por noite em insetos. Na falta desses organismos, as populações de insetos explodem, crescem tremendamente. Um outro aspecto importante é que também existem morcegos que tomam néctar de flores, como fazem abelhas, como fazem beija-flores. Nesse caso, se trata de verdadeiros beija-flores noturnos. São geralmente flores que dependem, inclusive, dos serviços dos morcegos para sua polinização. Um outro aspecto importante ainda é o de morcegos que comem frutos. 1 em cada 5 espécies de árvores da floresta dependem de morcegos para sua reprodução, ou porque são polinizadores, ou porque são dispersores das suas sementes. A Amazônia, apesar de parecer uniforme, uma pessoa que viaja pela Amazônia, sobrevoa, vê aquele tapete de floresta, que você imagina que a coisa é uniforme, homogênea, quando na verdade a distribuição das espécies na Amazônia ela não é homogênea. Existem espécies que são restritas a determinados setores da Amazônia, porque o Jaú era uma região que ninguém nunca tinha investigado antes do trabalho do André, e nós começamos a aprender coisas fantásticas. Tem uma diversidade grande de aves no parque, mas a gente ainda não conhece os mecanismos detalhados de como essa diversidade de ambientes influencia. E a gente prepara isso na véspera. Numa tarde a gente vai, escolhe o lugar, limpa a área. No dia seguinte, na alvorada, a gente começa a abrir as redes, que essa é uma metodologia. Quando você quer capturar a ave, você quer tirar medidas morfométricas, peso, comprimento, asa, tarso, bico, olhar a condição de incubação, de troca de plumas, coisas assim. Ainda tem muita região na Amazônia que a gente não conhece nada, não conhece a diversidade de nenhum grupo taxonômico. E aves é interessante porque aves é tido como um grupo indicador do conhecimento. E a técnica consiste em gravar o som da ave, pode ser uma vocalização, um ruído da asa, que às vezes é utilizado, a gente chama de som instrumental, ou um tamborilar de um pica-pau batendo num toco. E todos esses sons podem ser específicos, usado como marcação de território, como corte para atrair a fêmea, como comunicação intraespecífica de um indivíduo, de um bando, falando com o mesmo da espécie, que tem comida ali por perto ou que tem um predador se aproximando. Mas só para você ter uma ideia, já foi feito um mapa na Amazônia, de onde se trabalhou com aves, 50% da Amazônia não é conhecido. Se você pegar isso como indicador de conhecimento biológico, esse é um indicador que não é muito bom. Hoje em dia nós temos instrumentos como imagens de satélite, sistemas de informação geográfica, que são instrumentos mais modernos que podem auxiliar muito quem quer entender a distribuição da biodiversidade na Amazônia. Você tem os bichos que andam no chão virando folhas secas, tem os bichos que andam no chão comendo o que está à vista. Existe já aqueles do subbosque que não estão no chão, mas estão próximo ao chão, que têm a capacidade de empoleirar, empoleiros verticais. Eles botam uma pata em cima de outra nos galinhos finos e vão ali caçando insetos, frutinhas que estão naquele extrato. Aí você já tem um outro ambiente que é mais vertical, que são verdadeiros estradas para alguns grupos, como os pica-paus, os arapaçus, conhecidos como subideiras, pinica-pau. Eles utilizam desse extrato vertical, dessas estradas, e muitos outros grupos de animais fazem isso também, até plantas, né? Usam trepadeiras, usam isso como via para cipós, como para chegar na luz. E mesmo no extrato vertical, você tem o pica-pau que explora o que está dentro da madeira, cavando, procurando brocas lá dentro, insetos lá dentro. Você tem os arapaçus que pegam o que está na superfície, debaixo da casca. Aí você sobe um pouco mais, você já tem aqueles bichos da subcopa. Eles não estão já no céu, ainda estão protegidos da luz do sol ali abaixo da copa. São especializados naquele ambiente ali, variam um pouco a altitude, sempre voando ali protegido do sol. E já tem aqueles bichos que vivem em cima,
pegando sol ali em cima na copa, pegando as frutas que estão mais no alto. E você ainda tem os bichos aéreos que forrageiam em cima do céu, do espaço aéreo que está acima da mata. Quer dizer, tem uma infinidade de aves que precisam ser estudadas que a gente não faz ideia. E tem pouca gente, né? O município de Silves, como quase que todos os municípios do estado do Amazonas, trabalha praticamente no extrativismo vegetal e animal. Sendo que esse extrativismo, muitas das suas vezes, é praticado de maneira desordenada, com predominância de depredar, de acabar com o que existe aqui na flora e na fauna no município. Aqui no município de Silves, houve uma preocupação por parte do poder público municipal em mudar essa estratégia, em ver os problemas que estavam acontecendo com relação a essa atividade de exploração, e criou-se um programa que visa recuperar essas áreas que foram degradadas ao longo do tempo, né, com a prática da agricultura, digamos assim, irracional, da agricultura sem uma perspectiva de planejamento. E pensando-se nisso, nós tivemos o apoio através da Embrapa, que desenvolveu uma tecnologia nova de ponta, que ela denomina de sistema agroflorestal, que consiste em intercalar numa mesma área vários tipos de culturas com aproveitamento de áreas. Eu acho que agora, em vez de dizer quais áreas para fazer estudos botânicos, né, coleta botânica, eu diria assim, áreas para preservar para depois fazer esses estudos botânicos, porque é tão rápida a degradação, né, o homem age de maneira tão drástica, que primeiro você já escolhe, essa área está mais ou menos intacta, então vamos fechar e depois ver o que tem lá dentro. Então aquela história, ver um lugar que ainda não está conhecido, que está mais ou menos intacto, fechar aquilo e saber o que tem lá. É assim que você vai ter ideia da grande biodiversidade amazônica. As imagens de satélites revelam que a destruição da Amazônia é séria, é grande e se acelerou nos últimos anos, né? Principalmente com a expansão da fronteira agrícola, né? E com a expansão das cidades na Amazônia, né? Manaus cresceu muito, Belém cresceu muito. Em volta dessas cidades você tem problemas de desmatamentos que estão claramente mostrados nessas imagens de satélites. Se uma queimada é feita, esse satélite pode identificar facilmente a localização dessa queimada e o tamanho dessa destruição. Se uma cidade está sendo construída, uma nova área de expansão urbana, esse satélite também pode acompanhar isso e dar com precisão o que está acontecendo na superfície da Terra. A floresta amazônica funciona como um filtro, retirando os gases do efeito estufa. Daí também a importância da sua observação, daí a importância de vigilância das queimadas, né, de se evitar as queimadas, de evitar essa derrubada criminosa. Porque são justamente essas árvores que estão minimizando o aumento da concentração de CO2 na atmosfera e, portanto, minimizando os efeitos do aquecimento global.